Olá, olá, mensagem para você, meu ouvinte, mensagem para você, meu irmão, mensagem para você, minha irmã. É para você que tem acompanhado o canal, eu agradeço aí. Para você que não tem acompanhado o canal, eu peço a você que, se você gostar dessa mensagem, curte o canal, ativa o sininho lá, que quando eu publicar uma mensagem nova, você vai estar recebendo essa mensagem em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do tema, a cura de um leproso. A cura de um leproso. E a lepra aqui vai estar representando, através da Bíblia Sagrada, o pecado em nós. O pecado que nos toma, que nos tira de Deus todos os dias. Nós vamos ler lá no Evangelho de Marcos 1:40. Evangelho de Marcos 1:40. Se você tiver aí de posse da tua Bíblia, pega a tua Bíblia aí, vamos nós juntos navegarmos na palavra de Deus e que você possa, você mesmo, tirar as suas próprias conclusões em nome de Jesus. A cura de um leproso é o título da minha Bíblia. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e ofereça pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo, em nome de Jesus. Irmãos, essa mensagem eu achei de grande valia, de grande importância. Eu quero dividir com você. Você que tem acompanhado, você que tem assistido, você vai ver que essa mensagem vai falar com você da mesma forma que falou comigo. Essa mensagem falou comigo. O texto lido, que nós acabamos de ler, fala da cura de um homem leproso. Na época de Jesus, a lepra era uma doença incurável e contagiosa. Então, quando uma pessoa tinha lepra e outras pessoas aproximavam daquela pessoa que tinha lepra, corria o risco de ser contaminado. Por isso, desde o momento que era constatado a lepra, a pessoa era isolada da sociedade. Geralmente, eles viviam aglomerados nas montanhas, nas cavernas, e se ele se encontrasse com uma pessoa sã, tinha que gritar: imundo, imundo. Então as pessoas identificavam naquela época que ela estava doente, que ela estava com lepra, gritando para as outras pessoas que estavam sãs, que elas eram imundas. Lá em Levítico 13:45, que eu quero dividir com os irmãos, Levítico 13:45 fala desse texto que nós acabamos de ler. Levítico 13:45 nos fala assim, ó: as vestes do leproso em que está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desagrelhados. Cobrirá o bigode e chamará imundo, imundo. Então já tinha determinação ali no livro de Levítico o que os leprosos necessitavam de fazer. Então, sem dúvida, irmãos, era uma situação muito dolorosa e humilhante, não é verdade? Tanto para a pessoa que estava com lepra e tanto para a família daquele leproso. Então era uma situação muito humilhante. E sabemos que na tipologia bíblica, a lepra é também um símbolo do pecado, que foi o que eu acabei de dizer. A lepra para nós hoje representa o pecado em nós. Então tem muitas pessoas que estão leprosas. Tem muitas pessoas que estão contaminadas pelo pecado. Ainda hoje existem muitas pessoas
até dentro das igrejas, viu, irmãos? Até dentro das igrejas que estão sofrendo de lepra física. E nós estamos falando de enfermidades. Lepra física, de enfermidade. Lepra espiritual, pecado. Lepra espiritual, pecado. E até lepras emocionais. Então nós vamos aprender algumas coisas através dessa pregação, né? 3 passos para que nós venhamos a curar dessa lepra. Quero dividir com os irmãos 3 passos. O primeiro passo para nós curarmos da lepra, irmãos, é aproximar-se de Jesus. Que está lá no 40, Marcos, que nós acabamos de ler, Marcos 1,40, que fala assim, ó, e aproximou-se dele o leproso. Então o primeiro passo é aproximar-se de Jesus. E lá também em Isaías, irmãos, Isaías 1,18 também nos fala, que eu vou estar lendo para os irmãos aqui, Isaías 1,18 também nos fala assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Então o próprio Deus está falando conosco que se nós formos a Ele, se nós o procurarmos, se nós nos achegarmos a Ele, que nós seremos purificados de todos os nossos pecados. Quero dizer para algumas pessoas que estão me ouvindo aí, existe alguns tipos de enfermidades que elas são espirituais. As pessoas procuram médicos, as pessoas até tomam remédio com o intuito de sarar a enfermidade. Mas quando a enfermidade é espiritual, ela não vai ser curada ou não vai sarar com remédios. Ela vai sarar com o poder da fé, com o poder de Jesus, aproximar-se de Jesus, como nós acabamos de ler aqui. Então o primeiro passo é aproximar-se de Jesus. Aproximar de Jesus é o primeiro passo para a cura da lepra. Sabendo disso, o diabo tem feito de tudo para afastar as pessoas de Jesus, não é verdade? O diabo tem feito de tudo para que você não congregue, o diabo tem feito de tudo para que você não venha batizar, o diabo tem feito de tudo para matar a tua fé, o diabo tem feito de tudo para você não acreditar mais nas igrejas, o diabo tem feito de tudo para você não acreditar mais em Jesus, o diabo tem feito de tudo no cenário espiritual para que você não se torne um verdadeiro cristão, não é verdade? O diabo tem feito de tudo para matar a fé das pessoas. E dizendo que elas não são dignas porque são leprosas e pecadoras, mas o próprio Jesus disse que veio para os leprosos. O próprio Jesus nos falou, e veio para os doentes, que está lá em Mateus 9,12. O próprio Cristo falou conosco que Ele veio para os doentes. Então, eu estou falando com vocês, se você se considera uma pessoa doente, se você se considera uma pessoa enferma, o primeiro passo que eu estou orientando a você aqui através dessa pregação, que você venha aproximar-se de Jesus. Aproxima-se de Jesus. Não deixe o diabo te enganar, mas aproxima-se de Jesus. Não deixe o diabo colocar mentiras ou coisas em tuas cabeças. Muitas das vezes o inimigo, o diabo, ele usa pessoas para te confundir. O diabo, ele usa pessoas para te enfraquecer. O diabo usa pessoas até mesmo para matar a tua fé. Então não ouça vozes estranhas, não ouça vozes negativas. E o primeiro passo, aproxima-se de Jesus. O segundo passo, irmãos, adorar a Jesus. Primeiro passo, eu vou aproximar. O segundo passo, eu vou adorar a Jesus. Que está no versículo que nós acabamos de ler, Marcos 1,40, na parte B, que fala assim, ó. Aproximou dele o leproso, rogando-lhe de joelho. Então, rogou.
quando ele chegou ali, ajoelhou e rogou, ele estava adorando Jesus. Primeiro passo, eu vou aproximar. O segundo passo, eu vou adorar Jesus. Rogou-lhe de joelho. Lá em Mateus 8, 2, também nos fala, que eu quero ler para os irmãos. Mateus 8, 2. Só achar aqui em nome de Jesus. Mateus 8, 2. Mateus 8, 2 nos fala assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me. Então houve adoração daquele leproso. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender, é aproximar de Jesus, hoje através das igrejas, hoje através dos pastoreados, hoje através da palavra, da Bíblia Sagrada. E o segundo passo é adorarmos ao Senhor. Aproximou-se de Jesus. Esse foi o começo do processo. Esse foi o primeiro passo do processo. Aproximou-se de Jesus. E aproximar de Jesus é o princípio da cura e da libertação. O segundo passo é a adoração. Adorou a Jesus. Quando uma pessoa se prostra e adora Jesus, irmãos, ela está reconhecendo que Jesus é uma pessoa, que Jesus conheceu que Jesus é uma pessoa que pode fazer tudo para ela, que a pessoa de Jesus pode trazer a cura, pode trazer a libertação, pode trazer até a salvação da alma dela. Então, aproximar de Jesus e adorar Jesus são passos fundamental para uma pessoa que se encontra doente, para uma pessoa que se encontra com lepra, para uma pessoa que se encontra no pecado. E muitas pessoas não são abençoadas, muitas pessoas não recebem cura, que muitas das vezes ela aproxima de Jesus através de um convite, ela vai para a igreja, ela até mesmo frequenta a igreja ali nos dias que ela acha que é necessário, no dia que ela acha que é bom para ela, mas ela esquece de adorar a Jesus. E o leproso nos ensinou através desse texto que nós acabamos de ler, que ele aproximou de Jesus e fez uma pergunta para Jesus: se quiseres, pode me curar. E ele dobrou o joelho e adorou Jesus ali. E Jesus ali, com muita compaixão, teve compaixão dele, tocou nele e o curou. É isso que nós precisamos nas nossas vidas, quando nós estamos enfermos. É isso que nós precisamos na nossa vida, irmãos, quando nós estamos passando por um processo, é aproximar de Jesus e o adorar. Adorar Jesus. Porque adorar, irmãos, adorar Jesus revela a nossa fé. A Bíblia nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu estou numa igreja, se eu estou congregando, mas não tenho fé, eu posso estar agradando a mim mesmo, mas eu não estou agradando a Deus. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a adoração revela a fé e a confiança em Jesus. Revela a fé e a confiança em Jesus. Muitas pessoas acreditam na placa da igreja, e eu digo que são atalhos, são caminhos errados. Muitas pessoas acreditam na mão do pastor, o pastor vai me tocar, o pastor vai orar para mim e eu vou ser curado. Atalhos, caminhos errados, são atalhos que estão levando você para o caminho errado. Porque a própria Bíblia nos ensina que Jesus é o dono da cura, Jesus é o dono da bênção. Nós temos que aproximar de Jesus, sim, através da igreja. Nós temos que aproximar de Jesus, sim, através do pastor, mas tanto a igreja, tanto o pastor está a serviço de Jesus. A igreja tem que estar a serviço de Jesus. Os pastoreados, os pastores têm que estar a serviço de Jesus. Pastor não é dono de bênção, placa de igreja jamais será dono da bênção. Quem é dono da bênção é Cristo Jesus. Cristo Jesus que é dono da bênção. Vamos lá para o terceiro passo. O terceiro passo é esperar pelo toque do Senhor. Que muitas pessoas às vezes chegam na igreja, porque muitos pastoreados, muitos líderes religiosos
ensina as pessoas a ser dependente de Deus, ser pedinte de Deus, ensina a pessoa a colocar Deus de contra a parede, ensina as pessoas a fazer Deus de amuleto, mas nós temos que esperarmos pelo toque do Senhor. O que é o toque do Senhor, irmãos? Não é no nosso tempo, não é o tempo de igreja, não é o tempo que eu estou lá dentro da igreja, não é a aceitação, não é o batismo, não é isso que vai fazer o toque do Senhor em mim, não é isso que vai fazer o toque no Senhor em você. O que vai fazer o toque do Senhor em você é você esperar o tempo do Senhor, é no tempo dele, não é no nosso tempo. Se Deus vai te curar, ele vai te curar, mas é no tempo dele, não é no seu tempo. Não é no momento que você estiver com mais dor, não é no momento que você estiver chorando no templo, não é no momento que você estiver entrando em depressão, não é no momento que você está desistindo da tua vida, não. Deus tem o tempo de derramar a cura sobre você. Existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus, e nós, como seres humanos, nós queremos as coisas para ontem, queremos resolver tudo para ontem, mas muitas das vezes o próprio Deus espera o melhor momento para ele tocar em você, espera o melhor momento para ele curar você. Existe um momento de Deus, e lá nos Salmos, e lá no versículo 41, que nós lemos aí, ó, Marcos 1:41, que eu vou estar voltando aqui para os irmãos. Marcos 1:41 nos fala assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, fica limpo. Jesus teve compaixão. Nós temos que esperar a compaixão de Jesus em nós. Oramos sim, pedimos sim, mas aguardamos também. Esperamos a compaixão de Jesus em nós. Talvez você tenha enfermidades aí, você tenha até ido na igreja, você tem participado dos cultos semanais, você tem um compromisso com Deus, mas talvez ainda você não recebeu o tocar do Senhor, porque Deus está esperando o melhor momento para Ele tocar em você ou para Ele tocar em mim. Existe um momento de Deus. Sabe por quê, irmãos? O tocar de Deus nem sempre acontece no exato momento que nós aproximamos e o adoramos. Não é o momento que eu aproximei de Jesus através de um convite, através de um pedido, ou porque eu passei na porta de uma igreja e ela estava aberta. E não é no momento que eu cheguei ali e me derramei nos pés do Senhor como forma de adoração. Existe um momento de Deus, como eu acabei de falar aqui. Não é no momento que nós aproximamos, nem muito menos no momento que nós adoramos. Ele nunca desiste, Ele nunca vai desistir de te abençoar, e você nunca vai desistir de receber a sua bênção, mas nós temos que entender que o nosso comportamento, a nossa intimidade, o nosso coração perfeito move o coração de Deus. Se eu estou com um coração perfeito, movo eu o coração de Deus. Se você está com um coração perfeito, você move o coração de Deus. Muitas pessoas até mesmo acham que é o valor que coloca ali no caça-filácio, de oferta ou de dízimo. Infelizmente, muitos líderes religiosos ensinam assim: comprar o milagre. E o milagre jamais será comprado. Irmãos, para que nós venhamos ser verdadeiro de Deus, e para que nós venhamos ser tocados por Deus, para que nós venhamos a sentir o toque especial de Deus sobre as nossas vidas, a melhor coisa que nós, como ser humano, nós temos que fazer, irmãos, é nos convertermos no Senhor. Que tem muitas pessoas que infelizmente vão na igreja só para esquentar os bancos. Tem muitas pessoas que vão na igreja e não sabem nada de Bíblia. Tem muitas pessoas que vão na igreja e não pedem o tocar especial do Espírito Santo. Senhor, me toque nessa noite, Espírito Santo, me toque nessa noite, traga transformação em mim, traga cura interior, traga cura espiritual para aqueles pecados que eu cometo, para aqueles erros que eu cometo todos os dias, que eu não venha cometer mais. Nós temos que pedir ao Senhor o toque especial, nós temos que pedir o Espírito Santo de Deus que toque em nós, para que nós venhamos a ser transformados e mudados.
não é esquentar banco de igreja, não é sentar na igreja e assistirmos o culto, não é ir lá e gostar dos louvores, ou até mesmo gostar da pregação da palavra que foi pregoada ali naquela noite. É nós irmos e pedirmos que nós venhamos a ser tocados, para que nós venhamos sentir Deus em nós, Deus dentro de nós. Porque adoração, irmãos, adoração faz parte do processo. Chegar a Jesus faz parte do primeiro processo, adoração faz parte do segundo processo. Mas a fé, a Bíblia fala que a fé move montanhas. E a Bíblia também nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É o poder da fé. É o poder de nos derramarmos na presença do Senhor e colocarmos a nossa fé em ação. O poder da fé. O toque de Deus pode ser imediato, em médio ou longo prazo. Isso depende muito mais de nós do que do próprio Deus. Ou também pode ser de imediato, médio a longo prazo ou longo prazo, mas seja como for, quando esperarmos fielmente nele, em Deus, através da nossa fé, nunca somos desamparados ou decepcionados. Por isso podemos dizer como salmista: por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O salmista Davi está nos ensinando: espera em Deus. Espera em Deus. Pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Que está lá no Salmos 42:5. Nós temos que esperar em Deus. Não é o meu melhor momento. Hoje eu estou bem demais com Deus. Hoje eu estou querendo me extravasar na presença de Deus. Hoje eu vou deixar novela, filme, vou deixar televisão de lado e vou me doar para Deus. Não é esse momento. É o momento que Deus vai olhar dentro de mim e dentro de você e falar assim: eis aí meu filho. Hoje eu sinto que ele é especial para mim. Hoje eu sinto um desejo diferente. E por ele estar com um desejo diferente, eu vou também tocar nele nessa noite, ou nesse dia, ou nessa manhã, de maneira diferente. É esse o tocar de Deus. É no tempo de Deus, mas depende muito mais de nós do que do próprio Deus. Depende muito mais de nós do que do próprio Deus. Eu quero concluir essa mensagem, irmãos, em nome de Jesus. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas 5:12. Eu vou estar lendo para os irmãos aqui. Evangelho de Lucas 5:12. Nos fala da seguinte maneira. Evangelho de Lucas 5:12. Evangelho de Lucas 5:12 nos diz assim, e aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E ele, estendendo as mãos, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Aquele homem, irmãos, chegou diante de Jesus de maneira diferente. Talvez ele já tinha perdido a família, talvez ele já tinha perdido o lar, talvez ele já tinha perdido até mesmo o desejo de viver. Mas quando ele ouviu a falar de Jesus, quando ele ouviu falar que Jesus fazia milagre, quando ele ouviu falar que Jesus podia mudar a vida dele, ele procurou Jesus. E mesmo com lepra, mesmo com enfermidade, ele chegou diante de Jesus. As pessoas ali talvez queriam afastar ele, as pessoas ali talvez estavam até correndo dele por causa da enfermidade. Mas ele dirigiu a palavra para Jesus e falou: se queres, pode me curar. Prostrou-se e adorou. Talvez ele já tinha perdido tudo, talvez ele não tinha mais esperança, mas ele tinha algo que despertou dentro dele chamado fé. E ele foi curado. Ele foi curado da enfermidade. Ele foi curado da lepra.
Podemos nós sermos curados do pecado a partir do momento que nós nos acendemos ao Senhor. Talvez tenha oferecido para você muitas portas. Talvez muitas religiões tenham trago novidade de vida para você. Mas falo eu para você, né, nessa data de hoje. O que pode mudar, o que pode curar a tua lepra, o teu pecado, o que pode transformar a tua vida, se chama Jesus Cristo. É Ele que pode. Se Ele quiser, Ele pode. Se você quiser, Ele pode. Se você o procurar, Ele pode. Se você pedir para Ele, Ele pode. Se você se prostrar-se diante dEle em forma de adoração, Ele pode. Ele pode, irmãos, porque a Bíblia nos ensina que Ele pode. Ele pode fazer por você. Ele pode fazer por mim. Ele pode fazer para quem vai estar ouvindo essa mensagem a partir do momento que você ouviu ela e essa mensagem trouxe sentido para a tua vida. Para os contatos, para as pessoas que você vai enviar. Diga para o seu contato: oh, Jesus pode. Se você quiser, Jesus pode. Basta você procurá-lo, basta você aceitá-lo, basta você prostrar, basta você adorá-lo, que Ele pode fazer por você. Jesus pode, irmãos. Jesus pode fazer por mim e Jesus pode fazer por você. Não importa o tamanho ou a quantidade de lepra que uma pessoa possui, ou o tamanho, não importa o tamanho do pecado que a pessoa possui. O que não podemos é esconder nossa lepra. Lá em 2 Reis 5, fala de um grande comandante chamado Naamã, e essa história é muito conhecida. Respeitado, valente, valoroso, porém era leproso. A sua capa escondia a lepra. Mas quando a garotinha falou com a esposa de Naamã, existe um homem de Deus, que se ele ir lá e buscar nesse homem de Deus, ele vai ser curado. Se ele for lá e conversar com esse homem de Deus, ele vai ser curado. E Naamã procurou Eliseu. E Eliseu pediu que Naamã mergulhasse por 7 vezes numa água que Naamã achou que era imunda, que era suja. Mas o que estava em Naamã era muito mais sujo ou sujo do que aquela água. Naamã queria desistir. Naamã não queria mergulhar porque era um homem reconhecido, era um homem que tinha uma estrutura, era um comandante de soldados, era um homem respeitado. Mas um dos servos dele falou com ele: você já está aqui, você já veio aqui, o que te custa? A única coisa que vai acontecer, você vai molhar as tuas vestes, você sai de lá com as suas vestes molhadas ou sujas, você tem outras vestes aqui a trocar. E assim ele entrou naquela água e mergulhou. E a Bíblia fala que na 7ª vez que ele mergulhou naquela água, Naamã foi curado. Naamã foi curado. E eu quero dizer para você hoje, que possamos a partir de hoje, não esconder nada de Jesus. Não esconda as tuas lepras de Jesus. Talvez você tenha escondido aí das pessoas que te rodeiam. Talvez você tenha escondido para a tua igreja. Talvez você tenha escondido do teu pastor, do teu líder espiritual. Mas eu digo para você: não esconda nada de Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Abra o teu coração para Jesus. E certamente Ele vai tocar em você. Abra o teu coração para Jesus e certamente Ele vai tocar em você. Faça igual Naamã fez. Buscou no homem de Deus. Faça igual o leproso fez. Viu Jesus e foi até Jesus. Busque. Estenda as tuas mãos para o Senhor. Estenda os teus olhos, estenda o teu coração para o Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai te tocar de maneira diferente. Quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Quero orar para você. E mais uma vez eu digo, se você gostou dessa mensagem, curte aí o canal, inscreva-se no canal, né? Torna um membro aí do canal, ativa o sininho, que quando eu fizer mais mensagem, que
você possa receber em nome de Jesus. Quero orar para a tua alma em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, por mais uma mensagem, por mais um momento com o Senhor, Pai. Pai, eu quero colocar essa vida, essa pessoa que está assistindo, meu Deus, esse vídeo, que seja tocado pelo Senhor. Talvez, ó Deus, ela está precisando de um toque especial do Senhor, Pai. Talvez ela tenha sentado no banco de muitas igrejas, ó Deus. Talvez ela não tenha compreendido, ó Deus, que não é trocando de igreja, não é mudando de igreja, que as coisas vão melhorar na vida dela. Talvez, ó Deus, a partir de agora, a partir dessa oração, ó Deus, que ela possa entender que é o tocar do Senhor. Que é o tocar do Senhor. É o Senhor tocando nessa vida e mudando a história dela. É o Senhor tocando nessa vida, Pai, e transformando a vida dela, Pai. É o Senhor tocando nessa vida e curando a lepra dela, ó Deus. Curando ali, meu Deus, tirando os pecados dela, ó Deus. Eu coloco essa vida, esse ouvinte sobre as tuas mãos, para que seja tocado e abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Sou eu, pastor Leandro, deixando mais uma pregação para você na data de hoje. Escreva para mim mandar para você outras pregações, em nome de Jesus.